Os cegos que veem. O reino dos céus, o reino espiritual, é um reino de símbolos. Quando Jesus elucidou a parábola do semeador para os seus discípulos, ele falou: por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos ouvidos, porque ouvem. Mateus 13, do verso 13 ao 16. Naquela ocasião, Jesus falou de pessoas que vendo não enxergavam, e a razão disso estava no endurecimento dos corações deles e no fato de ouvir de mau grado ou má vontade e fechar seus olhos e se não converterem para que fossem sarados seus corações. Em certa ocasião disse Jesus que um cego não pode guiar outro cego, pois cairão ambos no buraco. E hoje são muitos os cegos que estão sendo guiados por outros cegos. E as Escrituras esclarecem quem são estes. Diz o Espírito por Pedro: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentar a vossa fé à virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade, ou amor. Porque se em vós houver e abundar estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. 2 Pedro 1, do verso 3 ao verso 9. Mas os gays cegos ensinam que a salvação é somente por fé, quando as Escrituras nos mandam acrescentarmos virtude a esta, a qual é a qualidade de quem é virtuoso, bem como a caridade e o amor fraternal, e que corresponde à guarda dos mandamentos de Deus. 1 João 5,3. O poder de Jesus é a sua lei, também nomeada pelo apóstolo Paulo de Evangelho de Cristo, ou a justiça de Deus, da qual falou o apóstolo no início da sua citação, e que nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. E isso, diz o apóstolo, nos veio pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Como conhecer a Deus é guardar os seus mandamentos, então essas coisas que nos são dadas o são a partir do conhecimento e observância desses mandamentos. Porque ninguém pode cumprir esses mandamentos se a eles não conhecer e neles não crer. Para que tenhamos proveito naquilo que nos fala as Escrituras, precisamos saber o que significa cada coisa do encadeamento feito pelo Espírito e dado a nós pelo apóstolo. Para isso, recorreremos ao dicionário. Virtude, disposição habitual para a prática do bem, excelência moral, probidade, retidão, conjunto de todas as qualidades morais, ação virtuosa, força moral, valor, coragem, castidade, modo austero de vida, etc. Ciência, saber que se adquire por meio do estudo e da meditação, conhecimento seguro de qualquer assunto, conjunto de conhecimentos coordenados e sistematizados relativos a certo objeto, soma dos conhecimentos práticos que servem para um determinado fim, saber, instrução, erudição. Temperança, qualidade daquele que é moderado nas paixões, nos apetites, etc., comedimento, sobriedade. Paciência, virtude que consiste em suportar resignadamente males físicos ou morais, resignação, calma, perseverança tranquila. Piedade, amor, respeito e devoção às coisas religiosas, devoção, compaixão, pena, dó, misericórdia. Amor fraternal, amor aos irmãos, afetuoso, cordial. Caridade ou amor. No dicionário, esta palavra tem significado diferente do significado bíblico. Por isso, não vamos transcrever o seu significado humano, visto que o apóstolo Paulo, inspiradamente, o distingue do amor comum, carnal, e do amor fraterno. As Escrituras nos dão o significado de caridade ou amor, dizendo que a caridade de Deus, ou o amor de Deus, é esta, que guardemos seus mandamentos, 1 João 5,3. E nos diz o apóstolo Pedro que, em quem não existe estas coisas, é cego, não vendo ao longe. Disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem
sejam cegos. João 9,39. E falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Mateus 23, do verso 1 ao verso 3. E mais: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechados aos homens do reino dos céus, nem vós entrar, nem deixado entrar aos que estão entrando. Versículo 13. Ai de vós, condutores cegos, versículo 16. Insensatos cegos, versículo 17, primeira parte. Condutores cegos, versículo 24, primeira parte. Fariseu cego, versículo 26, primeira parte. Tudo isso de Mateus 23. Diz o apóstolo Paulo que o príncipe das trevas cegou-lhes o entendimento para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. 2 Coríntios 4, 4. Existem, portanto, os cegados por Satanás e aqueles que são cegos porque fecham seus olhos, porque não ouvem de bom grado e não se convertem. Disse Jesus para uma classe de pessoas: se fosseis cegos, não terias pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. João 9,41. Se aquelas pessoas não tivessem conhecimento do que era pecado, elas não teriam pecado, pois onde não há lei também não existe transgressão. Mas, como eles eram instruídos por lei e diziam ver o pecado deles, decorrente das suas transgressões, a lei subsistia. Escreveu Jeremias: pelo engano recusam a conhecer-me, diz o Senhor. Jeremias 9,6, última parte. As pessoas se justificam buscando como razão do que tem sido operado nos seus meios, línguas estranhas, profecias, etc. Mas diz-nos a Escritura, através do apóstolo Paulo, que essas coisas, sem o amor ou caridade, que significa a guarda dos mandamentos de Deus, de nada aproveita. 1 Coríntios 13, do verso 1 ao verso 3. Esses são os tais que vão alegar: não profetizamos em teu nome, mas receberão como resposta: não vos conheço. E vemos pelas Escrituras que não são conhecidos de Deus porque não conhecem a Ele, guardando os seus mandamentos. São aqueles dos quais falou o Senhor por Isaías: fui buscado os que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que me não buscavam. A um povo que não se chama do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos, assentando-se junto às sepulturas e passando as noites junto aos lugares secretos, comendo carne de porco e caldo de coisa abominável nos seus vasos. Isaías 65, verso 1 ao 4. E para não se pensar que esse povo será salvo, adiante diz: eis que está escrito diante de mim, não me calarei, mas eu pagarei. Sim, deitar-lhe-ei a recompensa no seu seio. Isaías 65, 6. E eles irritam o Senhor continuamente. Veja: estes são um fumo no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Isaías 65, 5. Mas o Espírito diz: e ao anjo que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o príncipe da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Apocalipse 3, verso 14 ao 18. Diz a Escritura que as vestes de linho resplandecentes são as obras de justiça dos justos. Apocalipse 19, 8. E essa obra de justiça do justo procede do Senhor, justiça nossa, e traduz-se na guarda dos mandamentos de Deus, pois foram feitos em verdade e justiça. Salmo 111, versos 7 e 8. E aqueles de quem fala Isaías são os mesmos dos quais falou o apóstolo Paulo quando diz que confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tito 1, 16. Mas ainda agora diz o Senhor: vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Isaías 56, 8. E ainda: ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Isaías 55, 1. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, pois são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte.
Isaías 56, 10 e 11. Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, que a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se. Isaías 56, 1. Oli Prestes, missionário.